Olá, esse vídeo é com o intuito de demonstrar uma nova ferramenta do sistema ProSystem, que é a possibilidade da criação de indicadores financeiros e a utilização deles dentro do demonstrativo de resultados. Eu criei para exemplo um perfil de demonstrativo aqui resumido, tá? Para que seja mais fácil a gente visualizar na tela. Então eu vou tirar ele no período mensal do mês 11 de 2020 até o mês 2 de 2021. Então esse é o resultado do relatório, tá? Num primeiro momento aqui eu tenho meu grupo de faturamento, onde eu tenho as informações mês a mês. O segundo grupo aqui eu tenho os custos variáveis, né, que são os custos que variam de acordo com a evolução das vendas. Depois tem os custos fixos, que são aqueles que, independente do volume de venda, eles sempre vão ser mais ou menos parecidos de um mês para o outro. Logo abaixo nós temos as despesas não operacionais e, por fim, o resultado, demonstrando o valor total de receita, de despesa, o lucro líquido e o ponto de equilíbrio, que são as informações que hoje o sistema já traz. Agora, com a nova ferramenta do sistema, é possível que a gente crie indicadores que a gente possa visualizar aqui de uma forma mais fácil. Então, o primeiro indicador que eu vou adicionar aqui vai ser a margem de contribuição. Então, como que é feito esse cálculo da margem de contribuição? É pego o valor das despesas variáveis, verifica-se quanto que elas equivalem sobre a receita e chega-se a um percentual. Por que é importante esse indicador de margem de contribuição? Ele é importante para verificar a média de margem do mix de produto. Imagine, por exemplo, um supermercado. Existem produtos que têm uma margem mais alta e existem produtos, como por exemplo o arroz, que chega a ter margem até negativa. Então, por exemplo, se o mercado fatura lá R$1 milhão no mês, mas tem R$800 mil de venda só de arroz, então provavelmente esse mercado vai ter prejuízo no mês. Agora, se o volume de vendas maior for de produtos com a margem maior, então a margem de contribuição vai ser aumentada. Então é importante verificar esse indicador para que você possa trabalhar na diversificação do mix de produtos, para que você não tenha produtos que têm um volume alto de vendas, mas que acabam não contribuindo para o resultado da empresa. Então, como que eu faço para criar esse indicador? Eu vou voltar à minha tela anterior, vou entrar no meu perfil que eu criei aqui, vou alterá-lo, né? Então, logo abaixo aqui dos custos variáveis, eu vou inserir mais um novo grupo aqui. Vou clicar, vou chamá-lo de margem de contribuição. Vou colocar na ordem 3. Vou jogar os custos fixos na ordem 4 para exibir para baixo. Despesas não operacionais na ordem 5 e resultado na ordem 6. Então, o meu grupo aqui está criado. Agora eu preciso colocar os indicadores. Então eu vou clicar aqui no mais para adicionar. O sistema vai me pedir qual indicador que eu quero. Vou dar um Enter aqui para localizar. Então eu não tenho por hora nenhum indicador cadastrado. Como que eu faço para cadastrar? Eu vou incluir aqui. Vou dar um nome para ele, margem de contribuição. E abaixo eu vou informar como que o sistema vai fazer para chegar nesse cálculo da margem de contribuição. Então, partindo-se de uma operação matemática que comece com 0, eu vou adicionar os cálculos. Então, o primeiro cálculo, o que eu vou fazer? Na ordem 1, eu vou pegar a soma do resultado da conta financeira Então, o primeiro cálculo que o sistema vai fazer, ele vai pegar o total de receita do mês. Depois vou adicionar mais um cálculo aqui, que vai ser
a subtração do resultado da conta financeira de custos variáveis. Então, o cálculo até então está da seguinte forma: o sistema pega o valor da conta de receita, diminui as despesas variáveis. Com o resultado dessas duas operações, eu preciso fazer um novo cálculo, que vai ser a divisão pelo resultado da conta de receita. E logo em seguida, a multiplicação por um valor fixo agora de 100. Então, com base nesse resultado, eu consigo chegar ao percentual de margem de contribuição que o sistema vai aplicar sobre a receita. Vou salvar esse indicador e agora vou dar um Enter para adicioná-lo à tela anterior. A ordem de exibição aqui vai ser a ordem 1 e o formato de exibição vai ser em percentual. Vou salvar esse indicador, ele já adicionou aqui para mim, e agora eu vou salvar esse perfil de demonstrativo de resultados. Vou selecionar ele dando Enter e novamente vou mandar gerar o relatório para mim. Então agora o relatório foi gerado. Logo abaixo dos custos variáveis, a gente adicionou então o grupo de margem de contribuição. E aqui o sistema está me dando o resultado em percentual do cálculo. Então ele está fazendo o cálculo ali, pegando o valor de receita, diminui os custos variáveis para chegar num lucro bruto em cima dos produtos, né? Divide-se pelo valor da receita e multiplica por 100. Então eu consigo chegar no percentual de margem de contribuição. E aqui embaixo o sistema me mostra isso em gráfico, a evolução da minha margem de contribuição aqui, e ao final uma média geral do período. Agora, digamos que além do percentual da margem de contribuição, eu também queira ver aqui o valor que eu estou tendo de lucro sobre os produtos. Então eu posso adicionar mais um indicador aqui. Eu posso voltar na minha tela anterior, vou abrir aqui o meu exemplo, vou alterá-lo. Dentro do grupo aqui de margem de contribuição, vou adicionar mais um indicador aqui. Vou chamá-lo de lucro sobre produtos. Esses nomes são de acordo com o que cada empresa deseja visualizar, tá? Aqui eu estou apenas colocando os nomes como exemplo. Então, como que eu faria esse cálculo? Eu vou adicionar aqui o resultado da conta, ou seja, a soma. Lembrando que aqui eu estou fazendo uma soma, como o cálculo inicia-se com 0 sempre, então eu estou somando o valor da minha receita e vou diminuir, fazer a subtração das despesas variáveis. Dentro das despesas variáveis estarão os custos das mercadorias, impostos, comissões, Agora eu vou salvar esse indicador e vou dar um Enter para adicioná-lo lá. Vou colocar ele na ordem 1 para que ele seja exibido antes do percentual. Vou salvar e vou colocar o percentual na ordem 2. E vou salvar o perfil. Vou novamente pedir que o sistema gere o relatório. Então agora, dentro do grupo de margem de contribuição, eu tenho o valor de lucro sobre os produtos e o valor da margem de contribuição em si. Agora, eu vou adicionar um indicador de resultados de lucro após a aplicação dos custos fixos. Então, eu vou adicionar aqui um grupo que me mostre esse resultado. Vou voltar lá na tela anterior, vou abrir o meu exemplo, vou alterá-lo. Após os custos fixos, eu vou colocar um novo grupo aqui, vou chamá-lo de resultado parcial. Vou colocá-lo na ordem 5, vou alterar minhas despesas e operações para a ordem 6 e o resultado para a ordem 7. Então, dentro do resultado parcial, eu vou colocar um indicador aqui. Como que eu faço isso? Novamente, clico no adicionar. E agora eu quero um indicador que me mostre o lucro parcial. Vou adicionar aqui
uma operação, agora sim, eu tenho a opção aqui de adicionar todas as contas que eu quero que faça o cálculo, ou eu posso reaproveitar cálculos já existentes. Então aqui, em vez de eu pegar a soma do resultado da conta, eu já vou pegar a soma de um indicador financeiro. E o indicador que eu vou escolher aqui vai ser o lucro sobre produtos. E vou subtrair o resultado da conta, custos fixos, despesas fixas. Então, aqui eu vou chegar ao meu lucro parcial. Vou adicionar também o percentual de lucro parcial para que tenha uma visualização legal. Como que eu chego no percentual? Então eu tenho que fazer um novo indicador. Lucro parcial, vou colocar aqui em porcentagem, só para a gente visualizar lá no relatório. E eu preciso fazer o cálculo. Então como que eu faria esse cálculo agora para chegar no percentual de lucro parcial? Eu vou adicionar aqui o resultado de um indicador financeiro. Vou usar o lucro parcial em valores que eu criei agora há pouco. Com base nesse valor, eu vou dividi-lo pela receita total e vou fazer a multiplicação por 100 para que eu consiga chegar no percentual. Vou salvar ele aqui. Aqui é importante que eu coloque formato em percentual, tá? Para que o sistema dê uma formatação de percentual e não de moeda lá na exibição do relatório. E vou salvar ele agora. Vou mandar o sistema gerar novamente o relatório. Então, novamente agora, descendo aqui após os custos fixos, eu tenho aqui o meu lucro parcial. Então, após a diminuição dos custos fixos, chego ao lucro parcial e o percentual desse lucro aqui que eu obtive. E ainda eu tenho minhas despesas não operacionais. Percebam que aqui algumas contas estão negativas no mês de novembro e positivo em dezembro. Então, uma despesa de perda por inadimplência. Ocorre às vezes de haver alguma recuperação dessa perda. Então, acaba se fazendo um lançamento negativo. E o mês que tem perda realmente por inadimplência, faz-se o lançamento positivo. Então, aqui embaixo das despesas não operacionais, eu vou colocar o meu resultado. Aqui o sistema já tem o grupo de resultados, onde ele já traz aqui o total de receita, total de despesa, lucro líquido e o ponto de equilíbrio operacional. Esses são os que são feitos automaticamente pelo sistema. Eu vou desativar essa informação aqui e vou criar de uma forma que fique mais visível por meio dos indicadores. Então eu vou voltar na tela anterior, vou desativar aqui o lucro líquido e vou desativar o ponto de equilíbrio. Vou salvar, vou exibir novamente o relatório, só para que a gente possa ver como ficou essa alteração. Então agora, ao final, a gente chegou aqui no resultado de receitas e despesas, mas não temos mais aquela informação de lucro líquido e nem do ponto de equilíbrio. Então eu vou colocar, antes do resultado final aqui, vou colocar um resultado parcial mais as despesas não operacionais. Então como que eu faria isso? Eu vou alterar novamente. Aqui o meu resultado eu vou jogar na ordem 8 e vou adicionar um novo grupo aqui, chamado de resultado parcial mais não operacionais, que são as despesas que não fazem parte da operação da empresa. Vou colocar na ordem 7 agora, E vou adicionar um indicador aqui.
Então, como que eu faço para chegar no... Vou colocar aqui o lucro, vou adicionar aqui o indicador do lucro parcial mais não operacionais. Então, eu vou incluir aqui um novo indicador, vou chamar de lucro parcial mais não operacionais. E vou adicionar os cálculos. Então, eu vou utilizar a soma já de um indicador financeiro já criado anteriormente, que seria o lucro parcial, e vou subtrair dele o resultado da conta despesas não operacionais. Vou salvar aqui. Vou salvar aqui também. Adicionei. Esse vai exibir o valor realmente, né? Então vou salvar. E também vou adicionar aqui uma informação do percentual. Então vou adicionar mais um indicador. Vou chamar de lucro parcial mais não operacionais em percentual. E vou adicionar os cálculos. Então, o primeiro cálculo seria a soma. Em vez de eu criar toda uma estrutura de cálculo, eu já pego o indicador financeiro criado previamente, que seria o lucro parcial mais não operacionais em valores, né? Faço a divisão dele pelo resultado da conta de receita e faço a multiplicação por um valor fixo de 100, para mim chegar no percentual. Adiciono ele e informo que o formato de exibição vai ser em percentual. Então vou salvar aqui de novo o perfil, vou gerar o relatório. Então agora, após as minhas despesas não operacionais, eu vou ter o meu lucro parcial mais as despesas não operacionais. Então aqui no caso do mês de novembro, que houve uma recuperação de inadimplência, o meu resultado aumentou. E nos meses em que houve inadimplência, o meu resultado diminuiu. Consequentemente o percentual também. E por fim, o meu grupo de resultado aqui, que seria o resultado final, que está só a minha receita e a minha despesa, agora eu vou colocar alguns indicadores aqui. O primeiro indicador seria o lucro líquido. Então eu vou alterar aqui o meu exemplo. Vou criar aqui um indicador. Aliás, tem que clicar no grupo de resultado. Vou adicionar um indicador. Vou chamá-lo de lucro líquido. E aqui para calcular o lucro líquido é simples. Eu pego a soma das receitas do período e diminuo as despesas. Então eu tenho meu valor de lucro líquido. Posso colocar também o lucro líquido em percentual. Vou criar aqui um novo indicador, lucro líquido em percentual. E o cálculo vai ser o resultado do indicador financeiro de lucro líquido dividido pelo resultado da conta de receitas e multiplicado por um valor fixo de 100, para mim chegar no percentual. Formato de exibição em percentual. Vou salvar aqui e vou novamente gerar o relatório. Ao final aqui, então, eu tenho o meu valor de lucro e o meu percentual. Eu vou adicionar um grupo agora, após o resultado, para que eu consiga visualizar os meus investimentos. Então eu vou criar aqui um grupo chamado investimentos. Vou colocar ele na ordem 9 e vou criar um indicador financeiro que eu vou chamar aqui de investimentos.
Vou adicionar o cálculo, como será feito. Então aqui eu vou pegar, ao invés agora de o resultado da conta, eu vou pegar a entrada na conta por vencimento, ou seja, eu vou pegar a minha conta de investimentos a pagar ou de empréstimos a pagar e pegar tudo que entrou naquela conta para ser paga no vencimento do período. Então vou escolher a minha conta aqui de contas a pagar, vou pegar a minha conta aqui no caso, vou pegar o meu empréstimos a pagar, que são os empréstimos a curto prazo. Vou salvar aqui. Vou adicionar mais a conta de investimentos a longo prazo. Aqui eu tenho que mudar para entrada na conta por vencimento. Então vou colocar aqui mais investimentos a pagar aqui de longo prazo. Então esse é o resultado dos investimentos, ou seja, são os investimentos, as parcelas que a empresa está pagando todo mês. Então vou salvar aqui, vou adicionar e vou exibir o relatório. Então agora eu consigo visualizar os investimentos que a empresa está pagando. Perceba aqui que eu tenho um total de investimentos a pagar de R$10.000 em cada mês. Significa que a empresa está lucrando 106 mil aqui no mês de novembro, por exemplo, menos R$10.000? Não, não significa isso. Significa que a empresa está comprometendo esse valor de lucro já mensalmente, o que vai impactar no fluxo de caixa. Então, vou colocar aqui também embaixo um percentual dos investimentos para que a gente consiga visualizar de uma forma legal. Vou alterar novamente aqui o meu perfil. Lá no meu grupo de investimentos. Então, eu vou colocar aqui investimentos em percentual. Então, como que eu vou fazer esse cálculo aqui? A primeira soma seria o meu indicador financeiro de investimentos, para que eu tenha o total de investimentos do período. Vou fazer a divisão por outro indicador financeiro agora, que seria o lucro líquido. E vou fazer a multiplicação por 100. Vou salvar ele aqui. Na ordem 2 mesmo, no formato de exibição em percentual. E ainda eu quero adicionar um indicador de disponibilidade de investimento. Então eu vou chamar de disponibilidade de investimentos. E os cálculos serão o resultado do indicador financeiro de lucro líquido, subtraindo o resultado do indicador financeiro de investimentos. Vou gerar aqui o relatório. Então agora a gente pode perceber aqui, por exemplo, no mês de dezembro, eu tive um lucro de R$34.000. Porém, eu tive uma parcela de R$10.000. Significa que no mês de dezembro estava comprometido 29% do meu lucro para pagar os investimentos. E a minha disponibilidade para investir seria de R$24.000. Esse cálculo é bem importante, porque assim, digamos que a empresa resolva fazer aquisição de um veículo para ser utilizado na operação da empresa. Mas a parcela do veículo acaba sendo maior que o próprio lucro da empresa. E isso vai refletir no fluxo de caixa. Logo, a empresa vai ficar com caixa negativo, não vai conseguir mais pagar suas contas em dia, vai acabar pagando juros, fornecedores que às vezes são comprados produtos à vista para se conseguir um preço melhor, a empresa não vai ter mais essa capacidade de compra.
Então, assim, esse valor de disponibilidade de investimento não significa que é o lucro da empresa. O lucro da empresa está aqui em cima. Aqui significa que é a capacidade que a empresa tem de fazer novos investimentos sem comprometer o fluxo de caixa. Por fim, agora, após aqui os investimentos, eu vou criar os grupos de ponto de equilíbrio. Então, o primeiro ponto de equilíbrio seria o ponto de equilíbrio operacional, para que eu consiga saber qual o valor de receita que eu preciso ter para que eu possa cobrir os meus custos fixos. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho aqui mais ou menos uma média aqui de R$362 mil de custo fixo na empresa. Então, quanto que eu preciso faturar para que eu consiga cobrir esse custo fixo? Então, esse cálculo é feito pelo ponto de equilíbrio operacional. Então, eu vou alterar o meu perfil aqui. Ao final aqui, eu vou criar um grupo chamado de ponto de equilíbrio, na ordem 10. E o primeiro aqui que eu vou criar vai ser o meu ponto de equilíbrio operacional. A fórmula para calcular o ponto de equilíbrio operacional, ela consiste em pegar o valor dos custos fixos, dividir pelo percentual da margem de contribuição e multiplicar por 100. Então, como que eu faria esse cálculo aqui no sistema? Eu vou adicionar, então, sempre o cálculo partindo em zero, né? A soma do resultado da conta, custos fixos. Depois eu vou fazer a divisão, agora sim por um indicador financeiro, que vai ser a minha margem de contribuição. E vou multiplicar por 100. Vou gerar o relatório aqui. Então agora eu consigo ter uma visualização aqui que para cobrir o meu custo fixo, que tem uma média aqui em cima de R$362 mil, né? Então aqui no mês de novembro foi 335 mil. Então meu ponto de equilíbrio do mês de novembro foi 909 mil reais. Qual que é a importância dessa informação? O custo fixo, a empresa pode ter um planejamento prévio. Você já sabe quanto que você vai ter de folha de pagamento, já sabe quanto que vai ter de gasto médio com energia, com aluguel, com contador, né? Então, você consegue saber previamente qual que é o teu ponto de equilíbrio, ou seja, qual que é o valor que você precisa faturar para que você passe a ter lucro. Então, aqui, com essa informação prévia, você pode estar consultando, por exemplo, no meio do mês essa informação e, de repente, por exemplo, chegou no meio do mês, você já conseguiu atingir o ponto de equilíbrio. Dali para frente, você pode planejar as suas ações de venda para que você consiga fazer o teu estoque girar, consiga dar um desconto a mais para o cliente, para que você consiga atingir novos clientes, para que consiga atrair clientes para a empresa, né? Ou o contrário também, de repente teu ponto de equilíbrio está muito baixo, você consegue fazer uma ação de vendas para atrair novas vendas, consegue trabalhar isso aí com os vendedores, né? Então esse ponto de equilíbrio é uma informação muito importante para isso, né? Você consegue saber previamente o valor que é necessário de faturamento para que você consiga cobrir os gastos da empresa. Um outro cálculo de ponto de equilíbrio importante
é o ponto de equilíbrio econômico. Esse ponto de equilíbrio econômico, além do custo fixo, ele prevê um lucro desejado. Então vamos imaginar, por exemplo, aqui que eu tenha um lucro líquido desejado de 100 mil reais, né? Então eu preciso saber quanto que eu preciso faturar para que o meu lucro líquido seja 100 mil reais. Então eu vou adicionar esse cálculo lá. Dentro do perfil da DRE, então, vou no meu grupo de ponto de equilíbrio, vou adicionar aqui um novo indicador chamado de ponto de equilíbrio econômico. E aqui, para mim fazer esse cálculo, o que eu preciso fazer? Eu preciso somar meus custos fixos e preciso somar o meu lucro desejado. Então aqui eu vou colocar um lucro desejado de 100 mil reais. E preciso agora fazer a divisão pela minha margem de contribuição e preciso fazer a multiplicação por 100. Então essa é a fórmula para mim calcular o meu ponto de equilíbrio econômico, ou seja, aquele ponto de equilíbrio que prevê, além dos meus custos fixos, também o meu lucro desejado. Vou salvar o relatório aqui, vou exibi-lo novamente. Então agora ao final eu já consigo ver que se eu faturar 909 mil reais aqui com base no meu valor de custo fixo, eu consigo atingir o ponto de equilíbrio, ou seja, a partir desse valor eu passo a ter lucro. E para mim ter um lucro de 100 mil reais, eu preciso ter um faturamento de 1.180 reais. Então esse seria o meu ponto de equilíbrio econômico. E ainda tem o ponto de equilíbrio financeiro, que além do meu lucro desejado, ele prevê também os investimentos. Ou seja, quanto que eu preciso faturar para que eu tenha 100 mil reais de lucro e pague os investimentos. Ou seja, digamos que nesse mês que eu tenho 10 mil reais de investimento, então eu teria um lucro disponível, ou seja, uma disponibilidade de investimento de 100 mil reais, né? Então seria a soma do lucro líquido mais os investimentos. Então como que eu faria esse cálculo aqui? Eu vou alterar novamente o perfil aqui. Vou adicionar um indicador chamado de ponto de equilíbrio financeiro. E como que seria a fórmula? Eu vou pegar os meus custos fixos, vou pegar o meu lucro desejado de 100 mil reais, vou adicionar os meus investimentos, vou somar os meus investimentos, né? Vou fazer a divisão pela margem de contribuição e vou multiplicar todo esse resultado por 100. Vou salvar e vou exibir o relatório. Então, novamente aqui embaixo, o sistema já está me dando agora as informações. Então, meu ponto de equilíbrio operacional, a partir de quando que eu passo a ter lucro, ou antes disso prejuízo. Meu ponto de equilíbrio econômico, que já prevê o meu lucro desejado de 100 mil reais. E meu ponto de equilíbrio financeiro, ele está prevendo uma disponibilidade de lucro de 100 mil reais. Ou seja, eu estou tendo o lucro desejado mais os valores que eu estou investindo. Então, aqui seria uma
seria, digamos assim, uma perspectiva de lucro disponível para investimentos. Então, chegamos ao fim desse vídeo. Aqui o sistema, estamos demonstrando essa nova ferramenta do sistema, que além dos valores que o sistema já traz para o demonstrativo de resultados, agora é possível que você faça cálculos e adicione esses cálculos, esses indicadores, na visualização dos relatórios. Aqui eu demonstrei alguns cálculos básicos, né, para que você possa ter uma possibilidade de tomada de decisões na empresa de uma forma mais tranquila, né, mas existem diversos outros indicadores que podem ser criados, não havendo limites para o sistema. Você pode criar a fórmula da maneira que você precise.